Boa noite, né, para todos nós. Muito bom estar aqui. Não sei se vocês vão ouvir aí do fundo, mas se não estiver ouvindo, eu venho para frente, que aí dá para vocês ouvir, que a vozinha aqui é bem curtinha. Tá? O nosso tema hoje, que a Marcela pede, então, eu trouxe dois temas. Primeiro, moral estranha. E eu vou ler só o comecinho aqui do capítulo 13, né? Moral estranha. Então diz assim, palavras de Jesus. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Eu vim trazer fogo à terra e quero senão que ele se acenda. Aí a gente pensa assim, isso são palavras de Jesus, não é? Como ele disse tudo isso? Mas eu vou ler num outro capítulo, o capítulo 6, Cristo Consolador, o que diz esse mesmo Jesus, né? Ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus. Né? E aí nós ficamos pensando como que Jesus diria essas duas partes, né? Mas nós temos que lembrar uma coisa. Nós sabemos que na formação do planeta Terra, desde quando ele se desprendeu do Sol, que ele começou o seu trabalho de resfriamento, a vida, né? Formar a vida, quem sempre presidiu isso foi Jesus, porque o Mestre foi dado a ele, por Deus, o governo deste planeta. Então, Jesus esteve presente desde o início desse planeta, desde quando ele começou, ele é que distribuiu, através dos engenheiros universais, todo o trabalho de formação da Terra. Então, nós dizemos assim, Jesus é o governador, muitas vezes nós falamos espiritual, mas também é o governador material da Terra. Então, tudo está nesse planeta nosso na responsabilidade de Jesus, e ele está presente em todos os momentos. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, até que não houvesse mais condição de vida aqui nesse planeta, ele estaria conosco, né? Então, por que tem essas duas palavras? O meu jugo é leve e o meu fardo é suave, né? Por quê? Acho que eu falei o contrário. Por quê? Porque Jesus está falando aí individualmente. Individualmente, Jesus é só amor para conosco, porque ele conhece a nossa trajetória de espíritos em evolução. Então, por isso que ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Por quê? Nós não estamos cansados e oprimidos porque fomos oprimidos por Deus. Estamos cansados e oprimidos pelas nossas dificuldades, né? Porque, como diz o Evangelho, quanto tormento voluntário nós não causamos a nós, quantas situações, e também o aprendizado, muitas vezes, requer bastante de energia, de vontade. É assim que o espírito evolui, porque senão Deus nos criaria todos anjos lá e nós ficaríamos lá como nós gostaríamos, né? De ficar lá no céu cantando e estava tudo bom. Mas Deus criou o espírito simples e ignorantes, quer dizer, na simplicidade dele e na ignorância de tudo, para que ele fosse
aprendendo e desenvolvendo a sua própria inteligência, que ele fosse ganhando tudo que ele evolui é mérito de cada um. Nada que o outro faça por nós vai melhorar a nossa evolução. Então, isso é muito importante. Por isso que Jesus é muito amor para conosco, porque ele nos tomou como filhos, né? Muitas vezes as pessoas dizem, realmente, ele é nosso irmão maior, mas ele nos tomou como filhos para que nós evoluíssemos. Então, desde o início da Terra, o Espírito que aqui reencarna tem essa assistência de Jesus, tem o amor de Jesus. Por isso que ele veio, quando ele achou que a humanidade já tinha essa condição, ele veio e trouxe as verdades evangélicas, não é? Verdades que só diz respeito a nós. Muitas vezes nós não entendemos o Evangelho porque nós queremos ler para ver se a gente acha uma lição para ajudar lá o nosso companheiro, né? Ou ajudar o nosso vizinho, mas não é assim. O Evangelho é muito pessoal. Quando nós começarmos a ler o Evangelho apenas para nós vamos crescer muito mais espiritualmente, porque só nós sabemos das nossas dificuldades, não é? Nós temos dificuldades assim que não são defeitos, porque Deus não criou ninguém com defeitos. Nós temos dificuldades nossas de ir superando obstáculos. É como o atleta, aquele que corre, né? Ele corre primeiro livre, depois obstáculos. Ele treina muito, muito para ganhar uma corrida. Ele não vai lá na primeira vez e se candidata e faz o certo. Nós somos assim como espíritos. Então, nós temos que treinar o nosso interior. Nós vimos falar muito na doutrina espírita da reforma íntima, né? A reforma difícil, né? Mas não é, não. É fácil. Basta lembrar daquilo que Jesus falou, que amar ao próximo como a ti mesmo. Porque muitas vezes, muitas das nossas dificuldades são com relação ao próximo, não é? Porque nós queremos que o próximo melhore para que a gente fique em paz. Mas é o contrário, nós temos que achar a nossa paz para que nós possamos entender o nosso próximo. Por quê? Porque dentro do Evangelho diz, fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Não é beneficência, gente. As pessoas confundem caridade com beneficência e falam, não, eu preciso, vou ver lá se eu dou umas 20 cestas básicas que eu já estou legal na parte de caridade. Não. Caridade é sentimento. O Livro dos Espíritos fala bem claro que caridade é sentimento, é perdão, é benevolência, é compreensão do nosso próximo. Então, por isso que fora da caridade não há salvação, porque fora do amor ao próximo, nós não evoluímos, porque enquanto nós ficarmos cobrando do outro aquilo que nós não sabemos fazer, nós vamos ficar patinando nas nossas dificuldades, não é? Então, é bem assim que acontece. Por isso que Jesus nos conhece, né? Nos conhece bem. Eu sempre lembro de um escritor, Jamiro, e ele diz assim que o olhar de Jesus é um olhar que nenhum pintor consegue retratar, porque nós sabemos que os olhos são o retrato da alma, né? Quando nós olhamos nos olhos das pessoas, por mais que elas sejam de uma maneira, nos olhos ela mostra realmente o sentimento dela. Agora, vocês imaginam o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, assim, quando ele olhava para alguém, ia fundo e modificava as pessoas, porque era um olhar de muito amor, não é? E ele tem esse amor por nós. Tem esse amor e diz que estaria conosco. Então, por isso que tem essa parte do Evangelho, que ele chama as dificuldades, não é os sofridos, somos nós. Nós temos tanta dificuldade para viver o dia a dia, dificuldade para superar, não é? Isso nos traz
tristeza conosco mesmo. E também nós precisamos o quê? De sinceridade. Quando lá eu estou lá, meio atravessada, resolvo julgar lá a minha amiga que fez alguma coisa que eu não gostei, né? Eu tenho que pensar assim, tudo bem, né? Ela também não está bem. Mas às vezes eu me deixo levar pela minha própria insatisfação e julgo aquilo maior do que é. Não, porque ela fez isso. Então, o que acontece isso? São relações que nós azedamos na nossa vida com as pessoas porque nós não temos paz dentro de nós. Nós precisamos muito dessa paz, não é? Então, Jesus está nos chamando para isso, para nós. Olha para dentro de nós, fala com Jesus. Eu vejo as pessoas, eu preciso orar para Bezerro de Menezes, eu preciso orar para Deus. Olha para Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, não é? Lembra daquela música do Roberto Carlos? A gente chega a Deus seguindo Jesus, porque Ele é o nosso caminho. Ele é o nosso mentor espiritual. Então, vamos orar a Jesus, vamos mentalizar. Ele não está lá em cima, Ele está aqui do nosso lado. E Ele, quando ele estando aqui, Ele vai nos ouvir e vai movimentar todo o universo para que nós sejamos auxiliados. E aí nós vamos, então, perceber como as respostas são claras. Claras não mágicas, claras para que a gente use o nosso raciocínio, use toda a nossa vontade para fazer as coisas acontecerem. Aí, falando dessa parte, nós vamos falar da moral estranha, que diz assim, tenho pressa, né? Não vim trazer paz à terra, né? Quero pôr fogo. O que é isso? Daí é o governo material de Jesus no planeta Terra. Nós vemos que tudo aqui nesse planeta está subordinado a Jesus. Olha como a gente vê grandes impérios, não é? Roma, quantos impérios, o Alexandre aí que lembra, que foram tão poderosos e caíram para nada, ficaram apenas na poeira da história, não foi? Por quê? Porque aqui no Evangelho diz, Deus diz, que a taça de concupiscência, quer dizer, a taça de maldade, ele deixa, essas são lições aqui do Evangelho, deixa que se encha até a boca. Quando ela chega, ele vira de uma vez. Então, Jesus também está vendo tudo isso. Nós, às vezes, pensamos que, mas esse mundo está perdido. Não está, não. Muitos estão brincando com as responsabilidades que lhes foram dadas. Porque quanto maior é o número de almas que você tem na sua responsabilidade, maior é a sua responsabilidade perante Deus. Então, todos, eu costumo dizer assim, nós vimos a União Soviética, né? Uma força tão grande e de repente acabou. E assim vão passando os poderes. E aí nós dizemos, por que Deus então já não põe os governantes, né, certinho para a gente viver bem? Né? Mas nós é que temos que aprender. Enquanto nós não colocarmos a paz dentro de nós, a paz não se espalhará pelo mundo. Só quando o homem tiver paz no seu interior, a paz se espalhará pelo mundo. Porque senão, se a paz fosse uma chuva, que caísse, tudo em paz. O primeiro que perdesse a paciência já acabaria com a paz, não é? Aquele que se revoltasse. Então, por isso que Jesus deu, venho e vou modificar. Ele modificou Roma, ele modificou tantos impérios, ele tirou tanto poder de governantes que pensaram na Terceira Guerra Mundial, que se ia mandar no planeta, não mandou, Napoleão e vários outros, que não conseguiram manter aquilo que eles queriam. Por quê? Porque não era para o bem, era para a vaidade, com a maldade, com morticínio. Quanta maldade se fez. E por que Jesus disse isso? Porque ele nos conhecia. Quantos regimes hoje que os próprios filhos fazem delação dos pais? Não é, Alexandre?
regimes autoritários, dentro de casa, a ideia de que a sogra é uma inimiga, aí se faz tanta maldade. Às vezes eu costumo pensar, eu tinha uma amiga que ela dizia que ela não gostava da sogra, desculpa, eu também sou sogra. Aí eu falei assim, e aí depois ela reclamou que a nora da mãe achava ruim para a sogra. Eu falei, filha, mas é igualzinho. A tua mãe agora é sogra, você não gosta? Você também não gostava da sua, por quê? Existe aquele ciúminho, né, meu filho e tal. Nós ainda não sabemos viver em harmonia, por isso que tem essas dificuldades. Então, nós criamos guerras dentro da nossa casa. Não vai haver paz. E por isso que Jesus falou, nós ainda não teremos paz no governo do mundo, porque nós ainda não temos paz dentro do nosso lar. Nós não temos paz no nosso semelhante. Nós ainda não sabemos amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando eu amar ao próximo como eu, não faço nada para ele que eu não quero. É fácil amar. É só pensar assim, eu vou lá, vou reclamar, não sei o quê, vou maltratar. E se eu pensar assim, mas se eu estiver lá perto dele, o próximo é ele. Meu próximo é ele. Eu gostaria que ele me fizesse isso? Não, então eu faço com o outro. Não é tão difícil. É apenas nós temos uma análise séria da vida. Será que eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa e outra pessoa fizesse isso para mim? É muito mais fácil, até no pensamento. Quando eu penso de julgar uma pessoa, eu devia pensar, será que eu gostaria que ela pensasse isso de mim? Então, não é tão difícil. São leis que foram colocadas que não são difíceis, mas nós não entendemos. Por isso que eu disse que o Evangelho é pessoal. Não adianta nós pensarmos por que às vezes a pessoa diz assim, nossa, toda vez que eu abro o Evangelho, cai da mesma lição. Não é? E a gente pensa assim, mas de novo, porque nós não achamos ali aquilo que está aqui. Nós ainda estamos pensando no total e não no individual. E muitas vezes nós estamos apegados a uma coisinha assim, que está sendo um tropeço enorme na nossa vida, e lá diz desapegue, e nós pensamos que é dos bens materiais, não sei o quê, e não conseguimos. Por isso que as lições do Evangelho são muito importantes. São individuais, e é como Jesus falou, né? Ele ama, nos abraça, nos acolhe, mas ele é muito enérgico. Sabe que Jesus, no tempo dele, ele foi considerado um reacionário, né? Ele não era uma pessoa humilde, não, ele era reacionário. Tanto é que os da sinagoga queriam matá-lo, porque ele ensinou a verdade. Ele falou, ele chamava vós, escribas, falsos, né? E ele era muito exigente nessa parte. Então, o que aconteceu? Todos os religiosos foram contra Jesus. Quem que Pilatos não achou que deveria crucificar Jesus? Ele lavou as mãos. Ele falou, vocês que se entendam, né? Mas os sacerdotes, os representantes de Deus dentro do templo, achavam que tinha que matar Jesus porque ele ensinou alguma coisa nova. Ele ensinou as pessoas serem elas mesmas, não viverem, eu tenho que ir lá dar lá para o sacerdote fazer o sacrifício, uma dificuldade tremenda, mas tinha que dar, tinha a questão do dízimo, tinha tantas questões religiosas que achatavam o pobre, que era muito difícil. E Jesus foi contra tudo isso. Por isso ele foi considerado reacionário, né? E agora eu estava lembrando, tem um livro que eu acho que, não sei se o Celso conhece, ele voltou, entendeu? Ele voltou. Ele não é espírita, é um médium, acho que é americano, conhece, né? Então ele fez uma escrita, se Jesus voltasse hoje, como é que ele voltaria? Será que ele voltaria assim? Descalço? Com essas roupas?
Ou, né? Como é que ele voltaria? Como é que ele seria? Será que ele seria alguém que falasse manso? Matariam ele em 3 tempos, né? Hoje mais ainda do que antigamente. Então, se Jesus voltasse hoje, ele ia usar o quê? Calça jeans, camiseta, né? E nós íamos aceitar? Não, também. Porque ele ia falar contra aquilo que nós gostamos de ouvir dentro da religiosidade. Eu não estou falando de vocês. Mas, normalmente, na religião, as pessoas querem que passe a mão na cabeça, não é? Deem formas materiais para que vocês ganhem o céu. Não é verdade? Ah, não, se você fizer isso, pode ter certeza que você vai para o céu. Se você fizer isso, Deus vai te dar isso. Troca com Ele. Como se o Pai, o Criador do Universo, precisasse de uma troca minha, que eu deixasse de comer chocolate para ganhar uma coisa que eu gostaria. Não precisa disso. Então, nós não aceitaríamos nem se Jesus voltasse hoje. Por quê? Porque nós ainda estamos iludidos com a nossa matéria, nós ainda somos crianças espirituais. Nós ainda não entendemos o ser espiritual que Jesus é, mas nós podemos ir a Ele, porque Ele vai nos acolher, vai nos amar, Ele nos ama, e Ele vai estar sempre presente, e isso é muito importante, porque muitos espíritos que desencarnam sofrem nas sombras, porque têm medo de pedir a Jesus, porque se acha tão pecador, tão mal, que ele não deve nem pensar em Jesus, pela culpa. E não é assim, gente, é quando nós precisamos, ele diz, vós que estáis cansados e oprimidos, ele não chama os felizes da terra. Então, toda vez que nós estivermos cansados, oprimidos por alguma coisa, vamos pedir a Jesus. Vamos falar com Ele, com esse mestre tão querido, que está sempre presente ao nosso lado, que diz que estaria conosco. Então, vamos lembrar desse Jesus que cuida da terra, que cuida do planeta, que cuida de tudo, e vamos lembrar desse Jesus amigo, nosso irmão maior, que está só esperando para que a gente estenda as mãos para que ele possa segurar nas nossas mãos. Então, veja que são 2 situações, mas não por culpa de Jesus, por culpa nossa. O sofrido é sofrimento nosso, e a vaidade, a fama, o poder que nós vemos. Quantas pessoas, eu não sei se vocês já leram livros de ex-presidentes que já desencarnaram, e vocês veem a responsabilidade que eles sentem no plano espiritual pelo trabalho que eles tiveram aqui, não fizeram de acordo, porque são massas que são responsáveis por ele. Tem do Getúlio, tem do Juscelino, né? Tem vários. Então, todos têm essa oportunidade, mas todos devem a Jesus as contas daquilo que faz. Nós damos conta do nosso dia e eles, cada um na sua responsabilidade. Então, é bom lembrar disso e nunca achar que, mas a minha religião, se a minha nora não quer, Jesus falou. Não é assim, não é? Ele falou pelas massas, pelas situações que nós vivemos hoje. Vamos analisar o todo. Agora, o individual é aquele que nos abraça, que nos ama, né? E que está sempre ao nosso lado. Eu espero que eu tenha me feito entender, certo? E muito obrigada pela atenção de vocês e que Jesus nos abençoe. Então vamos elevar os pensamentos até Jesus, agradecer essas palavras, agradecer as bênçãos, agradecer aos amigos que aqui estão, trazendo-nos consolo, esperança, oportunidade de trabalho, para que possamos sempre se estender no mais além, de sempre estar
com Deus no coração, procurando sempre o melhor para nós. Jesus querido, obrigado por tudo, esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.